Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todas bem-vindas ao nosso estudo. Hoje vamos concluir o capítulo 8º do Evangelho de São Mateus. E vamos rapidamente recordar o que estamos meditando nesse capítulo, né? Então, capítulo 8º, ele começa após Nosso Senhor concluir o seu Sermão da Montanha. Então, Jesus desce da montanha e começa a caminhar com os seus discípulos. Nós vemos que nesse caminho, Jesus cura o leproso, depois cura o servo do centurião romano, depois vai até a casa de Pedro, cura sua sogra. E este caminhar que Jesus está fazendo com os seus discípulos, ele tem uma meta, um destino, podemos colocar assim, né? Então Jesus está caminhando para onde? Né? Porque quem caminha, né, deseja chegar em algum lugar. Então Nosso Senhor aqui está caminhando para o outro lado da margem. Então, daqui que nós terminamos o nosso último estudo e vamos retomar. Este outro lado da margem, ele é um dizer simbólico, né? Então, o que o evangelista está se referindo? Que Nosso Senhor caminha com os discípulos para levá-los, né, a uma outra realidade, que é a realidade da vida sobrenatural. A vida aqui, né, está além desta vida, que já começa aqui e agora, mas que evidentemente alcança o seu cume, né, na nossa outra existência, assim, né, quando ou nós viermos, né, morrer e iremos ao encontro de Deus, ou quando Nosso Senhor voltar na sua segunda vinda. Então, nós paramos exatamente nesse ponto em que Nosso Senhor ia com os discípulos passar para o outro lado da margem. Então vamos dar continuidade aqui à leitura do capítulo, a partir do versículo 23. Então vamos ler. O nosso estudo hoje terá duas partes. Esta primeira, tá? E depois a segunda, que conclui o capítulo. Então, começa São Mateus, versículo 23. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. Né? Então vejam só, né? Se Nosso Senhor estava caminhando com seus discípulos, ele tinha como destino passar, né, para o outro lado da margem. Então vocês imaginam que Jesus estava de um lado, né? Vamos imaginar a cena. Então Jesus chegou até uma parte do rio, e onde ele queria chegar estava do outro lado, ou seja, no meio, né, entre as duas margens, há o rio. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, se nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Benção, mãe. Deus abençoe, meu filho. Desculpa aí, foi a hora. Imagina. Bom, então, a cena que nós temos aqui, né,
Nosso Senhor indo com seus discípulos, passando pelo mar, que é justamente o meio entre um lado e o outro lado da margem. Só que Jesus, como é que ele faz essa travessia, né, para o outro lado da margem? Então ele não foi a nado, né, mas ele foi por meio de uma barca. O trecho começa dizendo que subiu ele a uma barca com os seus discípulos. Então vejam, nosso Senhor, né, quer nos levar para o outro lado da margem. Agora, como ele quer nos levar? Ele quer nos levar, pelo meio com o qual nós vamos conseguir passar pelas águas, através de uma barca. Os santos padres sempre interpretaram e sempre viram nesta barca um símbolo no qual está representada a igreja. Então, Nosso Senhor quer nos levar para o outro lado da margem, mas o meio pelo qual ele escolheu, e ele quis, e ele desejou, para que nós passemos com ele para o outro lado da margem, é por meio da igreja. Então nós não vamos conseguir passar pelo mar tempestuoso se não for salvaguardado pela igreja. Então é a igreja o meio pelo qual Jesus nos deixou para que a gente consiga, com ele, chegar ao outro lado da margem, né? Então isso aqui é a primeira, digamos assim, o primeiro ensinamento, né, que Nosso Senhor nos deixa e que São Mateus nos narra aqui, né, nesta cena do Evangelho. Então nós vamos por meio da igreja. Agora, a igreja, neste mundo, ela vai caminhar não no mar calmo, né? Não é assim naquela tranquilidade, né? Naquele mar tranquilo, sossegado, não. A igreja vai navegar nas águas revoltosas. É por meio, né, de turbulência. O que se por um lado a barca simboliza a igreja, o que simboliza as águas intempestuosas, né? Simboliza justamente as realidades mundanas, as realidades que querem fazer com que nós não consigamos chegar ao outro lado. Então, o que São Mateus está querendo aqui nos dizer? Olha, precisamos tomar uma decisão de irmos com Jesus para passar para o outro lado da margem. Porém, esta decisão trará consequências. Nós teremos dificuldades a enfrentar. Então, gente, a vida espiritual, não é? Ela não é uma realidade, né? Eu estou com Jesus, né? Pronto, agora os meus problemas acabaram. Não, pelo contrário. É interessante que nós vamos ver comparado com a outra situação, o outro trecho do Evangelho, né? Nós vamos ver uma contraposição. Aqui nós estamos vendo os discípulos no mar revoltoso, em dificuldade, tendo que, de alguma forma, lutar para conseguir a sua sobrevivência, porque a barca periga a afundar. E é interessante que Jesus está na barca. Jesus está na barca. O evangelista diz que Jesus estava dormindo. Esse dormir, bom, rapidamente, né, só dizer que tudo aquilo que está aqui descrito, né, nós
acreditamos que de fato aconteceu mesmo, né? Não é só uma, uma história criada, não. Foi um fato, né, que veio a acontecer, mas que foi narrado justamente pelo fato de nos trazer lições espirituais. Então, Jesus está dormindo. Ou seja, parece que Jesus não está fazendo nada, mas o fato é que ele está no barco. Então, qual que é o ensinamento que Cristo quer nos passar? Ele está no barco. Não tenhamos medo. Tanto que quando os discípulos, né, ali já receosos, né, de perder a vida, vão até Jesus, o que Jesus responde? Homens de pouca fé. Ou seja, eles estavam com Jesus, mas mesmo assim temeram, tiveram medo. Então, gente, essa barca, que é a igreja, ela vai enfrentar momentos difíceis. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente vê algumas pessoas, porque acontece isso na igreja, acontece aquilo outro, e, e aí perde a fé, desanima, né? Mas veja, está aqui no Evangelho, né? Nosso Senhor nunca negou, e nunca disse que não teria dificuldades, que não teriam provações. É claro que no meio de uma agitação ou outra, um pouco mais forte, infelizmente vão acontecer situações que não serão, digamos assim, as ideais. Em meio à tempestade, é possível que um ou outro caia, um ou outro ceda. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas o importante é que Jesus está na barca, Jesus está na igreja. Essa é a certeza que nós precisamos ter, irmãos, porque nós podemos aí estarmos às portas de uma grande provação que se avizinha. Então, situações que vão ser de difícil entendimento, compreensão, mas nós não podemos esquecer que a igreja é de Cristo e que Cristo está nela. Mesmo que pareça que ele esteja dormindo, ou seja, que ele não está vendo, sei lá, ele está aqui, ele está na igreja. E quando os discípulos o provocam, o que Jesus faz? Ele acalma os ventos, acalma o mar e tudo volta à tranquilidade. Ou seja, nada do que acontece sem que Jesus tenha tudo sob o seu controle. Então, se alguma coisa está acontecendo e a gente não compreende, humanamente falando, precisamos confiar, precisamos ter fé. Alguma coisa Jesus tem para que esteja permitindo que isso esteja acontecendo. Existe uma máxima que diz o seguinte, que Deus não permitiria um mal se dele não pudesse extrair um bem muito maior. Então, se às vezes acontecem coisas das quais a gente fica, de certa forma, até chocado, então nós precisamos confiar. Saber que se ele permitiu, é porque daquela situação ele conseguirá extrair um bem muito maior. Né? E saber, né, ter a certeza que esta barca que a igreja não afundará, porque Jesus está nela, está presente nela. E esta barca simboliza a igreja, mas ela também simboliza a nossa alma. Então também é como se o evangelista estivesse dizendo para
os discípulos de Cristo e para nós. A vida com Cristo, se nós de fato quisermos ser verdadeiramente discípulos dele, quisermos passar com ele para o outro lado da margem, não será uma travessia fácil. Será uma travessia onde nós enfrentaremos as tempestades e o mar bravio. Até mesmo começando por nós. Né? Porque o discipulado de Cristo, ele exige mudança de vida. Ele exige conversão. Boa noite, comadre. Salve Maria. Boa noite, salve Maria, boa noite a todos. Então, por um lado, né, existe uma dificuldade que já começa conosco. Depois, existe a realidade em qual nós estamos inseridos, que também vai de alguma forma tentar fazer com que nós não atravessemos o mar, né? Não chegamos ao outro lado. E também o inimigo de nossas almas, que não quer que nós venhamos a salvar a nossa alma. Então, ventos e mar tempestuosos estão aí simbolizados, né, nos três inimigos da alma, como a igreja chama, né? A nossa carne, o mundo e o maligno. Então, vai ser, né? Não vai ser um mar de rosas, vai ter as nossas batalhas, né? Isso fará parte. Né? Então, gente, eu acho que desse primeiro ponto, né, seria isso. E vamos então ler o último trecho, tá? E aí a gente faz os comentários e já concluímos o nosso estudo. Então agora nós vamos retomar do versículo 28. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Então vejam, né? Aqui, São Mateus diz que Jesus foi a um outro ponto da margem para buscar quem? Aqueles que ainda não eram seus discípulos. Né? Então, Jesus foi buscar aqueles, né, que não o conheciam, que no caso eram os gentios. Então acontece essa cena. Então Jesus chega naquele local, que São Mateus, né, deixa claro que era uma região de gentios, né, de pagãos, porque ele diz que havia uma manada de porcos. Então
não era um lugar habitado pelos judeus, porque judeus não criavam porcos, porque porcos eram animais considerados impuros. Então, por esse dado, a gente consegue ter a certeza que se tratava de uma região onde não habitavam judeus, era uma região própria dos pagãos. E é interessante que vejam, quando Jesus chega naquele lugar, imediatamente ele se dá com quem? Com o quê? Né? Com dois endemoniados, ou seja, duas pessoas que estavam de alguma forma possuídas por demônios. Então, e o São Mateus, ele coloca um detalhe interessante, que aqueles endemoniados, eles estavam justamente num ponto de passagem. Então vejam, Jesus vem por um lado, né? Imagine que Jesus está caminhando na direção daquele povo, daqui. Né? Só que no meio entre Jesus e o povo, haviam os endemoniados. Então, o povo não passava por aquele lugar justamente porque tinha medo dos dois endemoniados. Então Jesus vai ao encontro daquele povo, mas para chegar ao encontro daquele povo, ele se confronta com os endemoniados. Então, olha aqui o que São Mateus coloca. Então, aqueles endemoniados, aqueles espíritos impuros, faziam com que o povo não tivesse a capacidade de chegar ao outro lado. Entenderam? Então, aqui há uma ação de espíritos malignos. Então, no trecho que a gente viu, como é que o mal estava acontecendo? No mar. Aqui, o mal está acontecendo ainda em terra. Então, eles como que um bloqueio, como que uma porta pela qual o povo não conseguia passar para o outro lado. Então, os demônios reconhecem Jesus, não é? E imediatamente, né, só a presença de Jesus já mexe com eles. Eles já ficam desesperados, querem a todo custo abandonar os dois que eles possuíam. Então pede para que Cristo os libere e que eles pudessem se atirar nos porcos. Né? E aqui eu gostaria de ler um comentário de São João Crisóstomo, não é, falando sobre por que Jesus permitiu, né, que os demônios fossem para a manada de porcos. Então, São João Crisóstomo diz que Jesus fez isso por 4 motivos. O primeiro foi para mostrar o tamanho do dano que causavam os demônios àqueles homens que assediavam. Então vejam, o mal que aqueles demônios faziam àqueles 2 homens, só para a gente ter uma ideia do tamanho da maldade, como que a gente pode chegar nessa conclusão? Porque imediatamente quando os demônios, né, se lançaram aos porcos, o que os porcos fizeram? Né? Se lançaram penhasco abaixo. Tamanha a alucinação, né? Imagine tudo aquilo que aqueles demônios causavam. Os porcos não resistiam. Preferiram se lançar no abismo do que permanecer dominado por aqueles demônios. Depois, para que todos soubessem que sem a sua permissão, os demônios nada podem fazer, nem mesmo contra os porcos. Então vejam, aqui também a gente pode comparar, né, com outra parte do Evangelho. Então, mesmo as tempestades, mesmo
as tentações, não é? Ou seja, toda batalha espiritual, ela não acontece sem uma permissão expressa de Deus. É interessante que na liturgia, né, agora a liturgia está lendo o livro de Jó. E ontem narrava justamente isso, né, a leitura. Que Satanás queria tentar Jó, só que ele não foi diretamente a Jó, ele foi a Deus, pediu a permissão de Deus, e Deus consentiu com uma condição. Então Deus disse para Satanás: pode tirar-lhe os bens. E Satanás de fato tirou, né? Tirou as ovelhas, os bens, até a vida dos filhos, né? Mas Deus disse: não toque na vida dele. Então, Deus permite que nós sejamos tentados, mas com um limite. Então, tudo parte do consentimento de Deus. Como também, acho que é no Evangelho de São Lucas, que Jesus, né, diz a Pedro e aos apóstolos, né, que Satanás pediu para peneirar eles, né? Ou seja, que Satanás os tentasse. E o que Jesus diz? Mas Pedro, eu orei por ti. Eu orei por ti. Ou seja, aqui na barca, né, tá tendo a tempestade e Jesus está dormindo. Ou seja, Jesus está orando, ele está intercedendo por nós. Então, mesmo nas nossas tentações, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas, por mais que nós não vejamos a ação de Deus ali, mas nós temos a certeza que Deus está intercedendo por nós. E que aquilo não está acontecendo sem o seu consentimento. Terceiro, para mostrar que teriam feito coisas mais graves àqueles homens que aos porcos, se aqueles homens em suas calamidades não fossem auxiliados pela divina providência. Então, São João Crisóstomo deixa claro, né, que aqueles demônios estavam trazendo danos àqueles homens, mas se não fosse Deus, Jesus ali limitando a ação deles, o mal que aqueles demônios iriam fazer àqueles homens seria muito maior. Muito maior. E quarto, para que os que habitavam aquela região conhecessem seu grande poder. Então vejam, né? Então, Jesus permitiu que os demônios se lançassem sobre a manada de porcos, porque sabia o que ia acontecer, né, que os porcos iriam se jogar penhasco abaixo no mar, e aquilo iria causar um impacto naquela cidade, né? Então, São Mateus diz que os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado. Então, Jesus permitiu que aquele fato acontecesse porque, né, geraria um impacto naquela cidade. As pessoas, está acontecendo alguma coisa. Então, foram os guardas, os pastores também que haviam, então gerou aquele furdúncio, né, como a gente costuma falar, né, aquele barulho na cidade. Nossa, né, olha lá, os porcos se lançaram no penhasco abaixo. Mas o que aconteceu? Chegou um homem lá que expulsou o demônio de aqueles dois que viviam lá e tal. Então a cidade correu ao encontro de Cristo. Aqui só um detalhe, tá, gente? Nessa região, né, nessa cidade, aqueles pagãos, eles tinham uma crença de que
quando a pessoa morria, né? A alma ficava vagando. Então eles achavam que aqueles dois endemoniados eram almas que estavam vagando sobre a terra. Então isso também gerava um medo neles. Eles não iam para lá. E ali era uma região muito provável de ser um cemitério, uma espécie de um cemitério, um lugar onde as pessoas eram enterradas. Então São Mateus, ele quer salientar o quê? Que aquilo era um lugar de morte. E por que era um lugar de morte? Porque estava dominado pelos demônios. Então lembra, o povo que ali habitava não conseguia passar para o outro lado da margem, justamente porque tinham esses demônios. Mas olha o que acontece, olha o desdobramento daquele fato. Então a população saiu ao encontro de Jesus e, quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Então Jesus vai, expulsa os demônios, ou seja, libera o caminho, né, faz com que o caminho agora esteja livre para que aquela população pudesse também ela atravessar por outro lado da margem. Mas o que a população faz? Agradece a Jesus: oh Senhor, obrigado, obrigado por ter vindo aqui nos resgatar, nos libertar desses demônios? Não. A população pede para ele ir embora. Por quê? E aqui é aquele ponto que eu falava que é uma contraposição. Então vejam, quem está no meio, no mar, tentando passar de um lado do mar para o outro, né, de um lado da margem para o outro mar, para o outro lado, o que aquelas pessoas estão vivendo? Uma tempestade, ou seja, uma batalha, né? Então ali há uma luta. Aquelas pessoas que estavam naquela cidade, elas estavam em paz. Elas viviam em paz com os demônios. E quando Jesus chega e as liberta, porque aconteceu daqueles porcos se jogarem ao mar, então o que a cidade, o que a população? Não, mas a gente não quer confusão. A gente não quer lutar, a gente não, nós estamos muito bem aqui, obrigado. Quem foi que tirou a nossa paz? Foi você? Por favor, se retire. Então, gente, o que essa cena do Evangelho nos mostra? Esses dois episódios, né? Da tempestade acalmada e da expulsão dos demônios. Que vejam, irmãos, a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente fala assim: meu Deus do céu, mas por que aquela pessoa, né, que nós amamos, que nós rezamos, que nós intercedemos, por que ela não se converte? Por que ela não passa a querer buscar uma vida na graça, uma vida com Deus? Por conta dessa questão, gente. Porque a pessoa sabe que para ela trilhar o caminho de Deus, ela vai ter que entrar numa batalha. A começar pela própria vida. Então ela vai ter que mudar o estilo, vai ter que mudar ideias, o jeito de viver, onde vai, se vai num lugar que não está de acordo com a palavra, ela vai ter que deixar de ir naquele lugar. Exatamente, Maila.
É difícil abrir mão das coisas mundanas. Então a conclusão do evangelho é essa. A pessoa pensa nisso, fala: ai meu Deus do céu, chegou esse Jesus agora e já causou esse alvoroço. Não, não, não. Que ele vai embora e me deixa aqui em paz. Entende? Há a gente pode dizer um comodismo, mas há essa questão. E a gente vê isso, gente, assim, isso é algo que nós precisamos meditar muito, né? Essa questão de sabermos que uma vida com Cristo é uma vida de batalha, como vai dizer o próprio Jó, né? É uma luta a vida do homem sobre a terra. E por que não havia uma luta lá naquela região? Porque os demônios já tinham tomado conta. Então vejam, é uma pessoa que tem a sua vidinha, né? A pessoa tem o seu trabalho, trabalha e chega o final de semana, é curtição, é não sei o quê. A vida dela é uma maravilha. Assim, né? Nesse aspecto, né? Claro. É festinha aqui, é festinha ali. A gente fala, nossa, né? Por quê? Porque tá no jogo infelizmente, né? Do demônio. Não tô dizendo que a pessoa faz isso consciente, né? Tá? Mas uma pessoa que, né, tem uma vida mundana, com dinheiro tem uma vida sossegada. E aí o que acontece? Aí as pessoas que estão lá na igreja, que tem uma vida de oração, que vai à missa todo santo domingo, que reza o terço, acontece uma série de coisas na vida da pessoa e a pessoa não entende. Fala: meu Deus do céu, eu que rezo. É como diz, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aquele lá que não reza, que não faz nada, tá de boa. Mas, gente, é o que tá aqui no Evangelho. É assim mesmo. É assim. Enquanto nós estivermos nesse mundo, gente, nós somos igreja militante. Estamos numa batalha. Agora, também não estamos nessa batalha à toa, não é verdade? É uma batalha que nós estamos visando o quê? Chegar com Cristo do outro lado da margem. Ou seja, a nossa batalha, o sentido dela não está aqui, o sentido dela está lá. Então a vida do cristão é a vida de quem está buscando, como diz Nosso Senhor no Evangelho, aquilo que nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Nós não estamos buscando coisas daqui deste lado da margem, ou seja, deste mundo. Nós estamos numa batalha porque estamos buscando as coisas do outro lado da margem. Então a esperança cristã, ela não é esperança aqui. A fé cristã, ela não é uma fé aqui. É uma esperança e uma fé lá. E sabermos que estamos com Cristo. Que Cristo está conosco. Que Cristo está na nossa barca, que é a igreja. Então, meus irmãos, precisamos entender. Aqui é um mistério, não é? É um mistério. Um mistério de Deus. Jesus na cruz,
nos deu a maior lição de que as lutas, os sofrimentos, eles têm um caráter de redenção. E que, como ele diz, né, se o grão que cai na terra não morre, não dará frutos. Então, se a gente não viver neste mundo com a vida lá, ou seja, né, se nós não morremos para esta realidade, nós não vamos nascer na outra. Então há esse processo, por isso que é uma luta, por isso que é uma batalha. Todo dia, né, como diz Jesus, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Um dia a luta é com a gente mesmo, outro dia a luta vai ser com alguém que não nos compreende, porque não segue a nossa fé. Outro dia vai ser uma coisa que, daquelas que a gente diz, né? Nossa, o que é isso que está acontecendo? Que é uma batalha espiritual, porque não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos malignos que andam por aí. Tá assim,